Olá, minha gente, como é que vocês estão? Quem tá falando aqui com vocês aqui é o Velasco, em mais um podcast. E hoje eu quero falar com vocês sobre relacionamentos. Como é que anda os relacionamentos de vocês? E eu não tô dizendo só relacionamentos sexoafetivos, mas digo relacionamentos de uma forma geral, né? Relacionamentos interpessoais. Eu acho que desde que começou essa pandemia, a gente mudou muito a forma de se relacionar, né? E relacionamento sempre é uma área muito complicada para a nossa espécie, né? A espécie humana. E cada um tem uma forma de pensar a respeito do que é o Covid, né? É lógico que tem a questão científica, mas também tem a questão filosófica, tem a questão espiritual, enfim. Cada um acredita naquilo que faz sentido para si. Mas a questão é que ficou muito claro que é importante a coletividade no meio disso tudo, né? E os movimentos coletivos fizeram toda a diferença. E a base disso, obviamente, são as relações, né? As relações humanas. E também foi visto, né, o impacto que o isolamento social causou nas relações afetivas também. O número de divórcios explodiram, né? Foram recordes. Então se viu que as pessoas não se relacionavam bem, mas que com a velocidade da vida, né, essa coisa de não parar, né, do trabalho, enfim, e demandas com filho e tudo mais, não se dava conta do que estava acontecendo de fato na relação. E casais que não tinham filhos também se separaram, né? E casais que relativamente não tinham tanto tempo assim de casado. Então se viu que existia ali uma questão séria de relacionamento. Eu mesmo com amigas casadas, trocando mensagens no WhatsApp, né? E elas me relatavam que já não aguentavam mais tá ali, né, sob o mesmo teto, e algumas até recém-casadas. E nessa hora muitos diziam, né, nossa, nessa hora os solteiros estão tão melhor e os casados, né, o jogo se inverteu, né? Então se viu ali o quanto é difícil, o quanto é complexa essa área da troca e dos relacionamentos, né? Principalmente quando se chega perto, né? Quando se convive. A convivência é que torna tudo muito mais intenso, tudo mais complexo, ainda mais sob um estresse, né? Imagina você estar ali 24 horas, né, vivendo com as peculiaridades, com defeitos, e tudo sob uma lente de aumento, né, sobre iminências de uma doença misteriosa e sobre questões financeiras, crise financeira, iminência de perda de emprego, enfim, tudo isso pairando dentro de casa, sobre o embate de discussão e para onde vai o amor. E aí tem até um ditado que diz, né, quando a necessidade entra por a porta, o amor sai pela janela. Mas que tipo de amor é esse? O amor tem preço,
né? É sempre um questionamento. E hoje nós estamos vivendo a velocidade de tudo, né? Semana passada, acho que foi semana passada, mais ou menos, teve a atualização do WhatsApp com aceleração do áudio. Então as pessoas não estão nem mais com tempo para ouvir. Eu gravo podcast, eu tenho uma outra conta de podcast, né, que é o Poder do Agora, e que tem mais episódios. E comecei a gravar essa recentemente. E é lógico que os algoritmos das estatísticas, e a gente vê que, cara, a grande maioria não assiste, não ouve os episódios integralmente. E aí a gente para pensar, são 15 minutos. E por que as pessoas tanto têm pressa que não podem ouvir 15 minutos? E às vezes a aceleração do áudio do WhatsApp é para acelerar 3 minutos, 2 minutos, né? E às vezes quando mando um áudio de 2, 3 minutos, 5 minutos, as pessoas falam, nossa, já é um podcast. E aí eu penso, caramba, se eu não posso parar para ouvir 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, um amigo que é a pessoa que tem acesso ao meu podcast, é um familiar, é um amigo, como é que eu vou ouvir a pessoa com a qual eu estou dividindo a minha maior intimidade e a qual eu digo que eu amo, ou que eu estou apaixonada, ou que eu quero construir uma vida? E aí me lembra, eu que leio muito filosofia e tudo mais, Bauman fala sobre as relações líquidas, né? Onde as pessoas falam muito sobre a busca de um amor, mas não querem se dar o trabalho para construir realmente as relações. Na primeira frustração, já não querem mais. E tem várias citações dele falando sobre essa questão do amor líquido, onde ele fala que o amor líquido é o desejo das pessoas de vivenciar o afeto, mas sem o compromisso, né? Então as pessoas querem o afeto, mas não querem se dispor ao compromisso. Então, e para que os laços sejam mantidos, tem que ser fluido, suficiente para que a busca das relações continue com força motora, sem imposição de alcançar a realização plena dessa procura intensa. Então, assim, as pessoas querem o amor, mas não querem se comprometer com a construção dele, né? E amor é processo. E aí entende-se, né, por que o número de divórcios aconteceram, porque quando se teve a convivência, foi difícil conviver também com detalhes desse amor de perto. A tecnologia é fascinante. Eu amo tecnologia. Ela foi graças à tecnologia que a gente pôde estar perto de pessoas que estavam longe, né? Por videochamada, e se manter em lockdown, se manter em isolamento. Mas ela afasta também quem está perto, né? É uma ironia. Aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Indo em restaurante, numa rápida observação em volta, a gente vê inúmeros casais, cada um com seu celular na mão, sem conversar à mesa. Estamos nos tornando cada vez mais individuais e individualistas, né? E a pandemia, talvez, por mais que tenha tido um movimento coletivo, ainda não foi o suficiente para aproximar, né? Bauman tem uma frase de Bauman muito famosa que ele fala, né? Nós não deveríamos construir muros, deveríamos construir pontes. Só que ainda existe pontes, muros dentro das nossas próprias casas,
quantas famílias, quantos membros das próprias famílias nem sequer se falam, se ligam, se abraçam, se conhecem. O número de violência familiar cresceu e feminicídios cresceu em 40% na pandemia. Foi um absurdo, né? Ódio contra as mulheres. E, bom, eu não sei se tem muita relação, mas nós, mulheres, gostamos muito de falar sobre o que sentimos. E a grande maioria dos homens, não vou colocar todos no mesmo pacote, não gostam muito de ouvir. Talvez se tivesse uma estatística, talvez eles são a grande maioria que aceleram os áudios. Não estou dizendo que são, existem muitas amigas minhas que também não têm paciência de ouvir áudios que às vezes eu mando de 2, 3 minutos. Mas ouvir tem a característica de ser ouro, né? Muitos dizem que o remédio entra pelo ouvido e o veneno sai pela boca. E ter uma audição empática, às vezes, ajuda nessa construção do amor. E constrói também esse sentido de coletividade, porque é através de você ouvir que você entende qual é a necessidade do outro e em que você pode ajudar. Eu, quando preciso sair por alguma necessidade, eu uso muito Uber e outros aplicativos. E eu troco muito com motoristas. E às vezes eu fico horas em silêncio só ouvindo o quanto a necessidade deles, né? O quanto eles têm coisas a dizer, o quanto eles são maltratados por clientes. E eles estão ali só prestando um serviço. E isso é se relacionar, né? Talvez a gente esteja vivendo um momento onde a gente precise aprender a nos tornar relacionáveis, seres mais relacionáveis. Dizem que a natureza humana é essa, de sermos relacionáveis. Entramos em desespero quando entramos em lockdown. Muitos iam ficar sozinhos, eu moro só, eu fiquei sozinha. E me bateu medo. Porque eu realmente sou um ser humano relacionável. Eu gosto de estar me relacionando, aprendendo com as minhas relações. E precisei ficar isolada da minha família, fora do contato com a minha família, com os meus amigos, apenas virtualmente. E outras que estavam em família entraram em confronto, em conflito e perceberam a sua toxicidade. Alguns perceberam, outros não, e se intensificaram nesse conflito. E isso é muito triste. E talvez é bom perceber, né, o recado que essa doença quer trazer, né? O quanto precisamos entender que precisamos deixar de buscar relações líquidas, amores líquidos, e precisamos, de fato, talvez reaprender ou aprender a nos tornar coletivos e relacionáveis. Porque somos uma coisa só. Estamos dentro de um universo só. E precisamos emanar essa egrégora de luz, amor e força, fé e esperança. E para isso, a gente precisa se relacionar. Então, eu volto à pergunta do início. Como você anda se relacionando? É isso. Até a próxima.